aqui que vai ganhando o mundo e hoje é o último dia para ele fazer uma prova, viu? Eu só vou orientar a pedagoga ali e já retorno. Tá joia. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Então, hoje o nosso 6º encontro, avaliação docentes e ferramentas de avaliação. O nosso encontro hoje é a junção de 2 turmas. Então, é a turma 14, que é a nossa turma do Regular 1, o diretor André, Núcleo Regional de Pato Branco, e também da professora Marciana, que é da turma 10 do Regular 1 também, tá? Pode se apresentar, Marciana, para os nossos colegas. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, para o nosso encontro de hoje. Eu sou a Marciana, sou a diretora formadora, né, da turma, e nós estamos na sala de vocês hoje, né, nessa união, nesse projeto aí de união de turmas, né, e eu espero que o nosso encontro seja muito proveitoso, que nós possamos ter uma troca aí de experiência que vá contribuir aí para nossas ações no dia a dia, né, da nossa escola. Por que, então, da junção da turma, tá? Sejam bem-vindos. A junção da turma porque nós vamos ter nesse encontro de hoje, sobre avaliação docente, nós vamos ter um momento em que a gente vai compartilhar como que é a avaliação docente do Chile. E como intercambista, diretor que participou do intercâmbio, eu vou fazer essa parte porque eu estava lá e contribuí sobre a avaliação docente do Chile. E nesse momento, então, a gente vai ter um pouquinho de reflexão de como é lá, não vai ser feito aqui, para a gente também entender, mas para a gente só entender a dimensão, a forma da cultura e de que maneira é feita a avaliação dos docentes no Chile, tá? Então, a avaliação docente, que nós vamos tratar hoje sobre o nosso tema, ela é bastante importante, nesse sentido a gente pode colocar. Importante por quê? Porque é no momento onde que nós necessitamos caminhar junto com o nosso professor e sempre com um foco direcionado para 3 momentos específicos da avaliação, que depois eu também vou falar. Um momento é para sempre melhorar a prática pedagógica dos nossos docentes, tá? Outro momento da avaliação de docente é para fazer com que ele consiga se desenvolver ainda mais, produzir mais, melhorar a sua prática pedagógica. E por último, nada é mais importante e que é o objetivo principal do professor, melhorar a sua prática pedagógica e o seu desenvolvimento docente, é a aprendizagem dos nossos estudantes, certo? No encontro passado, nós tivemos, então, o Se Liga, tá? Que são as intensificações da aprendizagem, recomposição da aprendizagem, melhoria da aprendizagem, e também, junto com isso, nós falamos principalmente e observação de sala de aula. E citamos exemplos de como nós poderíamos fazer o Se Liga, cada um contribuiu de uma maneira. Também registramos já no portfólio, através do link das salas temáticas, de que maneira, como que poderíamos fazer o Se Liga e também fazer os apontamentos de sugestões para que o Se Liga conseguisse ter o objetivo final, que é produzir mais aprendizagem para os nossos alunos em todos os níveis de aprendizagem. Aquele que está em satisfatório, aquele que está no básico, no adequado e também no excelente. Ensinar para todos. E por último, a gente também colocou lá no portfólio, que era a nossa tarefinha, né? A tarefa de registrar e como fazer através do Se Liga tudo aquilo que posso, consigo e pretendo fazer nas nossas escolas. Na tarefa para o 6º encontro, que foi colocado lá no 6º, tá? Lá no 6º encontro, quais são as características de um bom professor? Nós colocamos lá no 6º encontro, tá? Lá no 4º, né, André?
No quarto encontro, que deverá ser colocado agora no 6º encontro, esse registro no portfólio, tá bom? Então, no quarto encontro, nós discutimos sobre a avaliação docente, e no final, que seria a tarefa para sermos adicionados agora no portfólio no 6º encontro, para nós refletirmos e fazer um questionamento próprio como líderes e gestores de escola, quais são as características de um bom professor? O que um professor precisa ter para ser bom? Nós temos bons professores, excelentes professores, também temos professores que necessitam de acompanhamento, e tem professor que precisa, sim, fazer também a melhoria das suas práticas pedagógicas e do seu desenvolvimento profissional. Mas para vocês, diretores, líderes de escola, quais são as características de um bom professor? Podemos começar? Pode começar. Eu acredito que existem várias características. A primeira é a questão da empatia. Se colocar um pouquinho no lugar também de quem está recebendo a informação. Segundo, eu acredito que o professor tem que ter muito conhecimento. E, através deste conhecimento, encontrar qual é a via que ele vai fazer com que o aluno chegue também a esse conhecimento. Independente se ele vai aumentar um pouquinho o nível da aula dele, vai baixar um pouquinho, mas de que maneira que ele vai atingir cada aluno. E é óbvio que tudo isso baseado num feeling muito grande aí para perceber, uma percepção muito boa de que se o aluno está aprendendo, não está, de que maneira que o aluno está devolvendo para ele. Então, entender realmente se o aluno sabe ou não. Não através só de provas, mas debates, conversas. Eu costumo falar que toda vez que alguém abre a boca para dizer alguma coisa, você tem quase certeza se o cara sabe ou não. Por quê? Conforme ele fala, embasado, uma resposta joga ele muito perto do objetivo dele ou joga ele para muito longe, né? Muito bem. Isso aí, Lucia. Estar próximo do aluno, né? Entender o que ele realmente sabe e o que ele pode contribuir também com a aprendizagem que ele já tem prévia. É isso daí. Quem mais? Posso contribuir, professor? Pode sim, André. Tudo bem, André? Tu é do meu núcleo aqui, né? Somos parceiros aí do dia a dia. Próximo. Além então, do que o professor comentou aí, o Leucir, também eu vou focar na comunicação, né? Comunicação, o professor tem que ter uma comunicação clara e acessível e adaptar a realidade do aluno, né? Ter uma boa comunicação naquilo que ele vai apresentar. Isso também é uma característica bem marcante para o professor. E segundo, né, é ter uma boa gestão de sala de aula, né? Então, manter o ambiente organizado, um ambiente respeitoso, né, promover a disciplina, porque sem disciplina fica difícil nos dias de hoje a gente repassar, né, aquilo que você planeja, né, dentro do que o professor planejou. Então, vou contribuir com comunicação e planejamento. Posso dar minha opinião? Pode sim, Zulce. Eu acho também muito importante as metodologias diversificadas. Se o aluno não consegue aprender de uma maneira, nós precisamos modificar a forma de ensiná-lo. Tá? E até encontrarmos a metodologia correta para aquela aprendizagem daquele aluno, porque às vezes a gente não consegue alcançá-los. E é o que ele falou, nós temos que saber o conhecimento prévio dele para a gente poder seguir, porque às vezes você fica tão preocupado em de dar conta do conteúdo e a gente não percebe que aquele aluno está em defasagem. E aí ele não vai conseguir acompanhar, é onde gera indisciplina, é onde ele não tem vontade de participar das aulas. E a empatia, que eu acho que é muito importante, senão a gente não consegue ter um relacionamento com o aluno. O professor tem que ser comprometido, ele tem que ter o conhecimento e o domínio da disciplina dele, ter um domínio de classe, que foi o que ele falou para a melhor disciplina, de uma gestão dentro da sala de aula,
Isso. Isso aí. Mas todos falam, né? Isso aí. Salvador. Está com o microfone fechado, Salvador. Boa noite. Eu já havia registrado a Marciana lá no portfólio 4, no 4. O André disse que é para registrar no 6, mas eu havia registrado no 4 lá. E que eu coloquei lá? Eu acho assim que existem vários professores e não existe um professor ideal, né? Eu acho que o importante é o professor comprometido. A questão do comprometido, eu acho que ela abrange tudo, né? Cada um tem sua característica, cada um tem sua maneira de trabalhar, mas o comprometimento com a educação é o ponto ideal assim para um professor. Muito bem. Só um minuto, André. O Salvador, com relação ao registro, é tranquilo. É só você transferir o teu registro do quarto encontro para o sexto, tá tranquilo. Tá joia? Tá. Rapidinho, Cláudio, para a gente prosseguir, senão nós vamos... Ok. Isso. Para mim, as características de um professor tem que ser um professor protagonista, que busque inovar, seja aberto em novas metodologias de aprendizagem, que sabe agir com suas turmas, que possui inteligência emocional, seja uma pessoa organizada com o trabalho docente e que tenha jogo de cintura, acima de tudo, né, diante de situações inesperadas. E a humildade, né? Eu acho que o bom profissional é aquele que é humilde, que seja sempre aberto para aprender, ensinar e aprender também com os seus alunos. Muito bem. Irineu, gostaria de falar? Então, basicamente, o que os colegas já compartilharam, né? Eu coloquei lá que o professor ele tem que ter o conhecimento e a habilidade para a transmissão desse conhecimento, né? Também coloquei lá que ele deve ser resiliente com as adversidades, né? E já os colegas já colocaram aqui que é o comprometido, né? Com empatia e principalmente assim disposto com as mudanças e as inovações. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui, André, né, algumas ideias que a gente tem aqui com relação, né, a esse questionamento aí, né, como a gente reconhece um bom professor. Então, eu vou pedir para Zulcimara contribuir aqui com a gente com a leitura para nós. Como você reconhece um bom professor? Resultados de aprendizagem apresentados pelos estudantes, tempo de serviço e experiência, escuta ativa dos estudantes, avaliação de equipe gestora, observação de sala de aula, autoavaliação, certificados e cursos. Então, algumas das colocações de vocês já vieram de encontro, né, com essas pontuações que a gente, né, tá vendo aí. Né, mas a gente foi acrescentada algumas, né, coisas além ali, né? Tempo de serviço e experiências, que, né, é uma reflexão para a gente, né? A gente pode, agora que nós vamos estar lá fazendo essa rubrica, né? A gente vai estar praticando essa rubrica, né? O que a gente vai adotar ali? Nós vamos poder pensar nessas questões aí, tempo de serviço, eu vou poder pensar nisso, né? Experiência, avaliação da equipe gestora vai contar, quais desses fatores aí vai contribuir com a gente lá na hora, né, de trabalhar essa questão aí da rubrica mesmo, né? Então, nós vamos tratar sobre isso aí no nosso, um pouquinho mais à frente, né? E o principal ponto aí, que foi colocado em todas as falas praticamente, é o resultado da aprendizagem, né, apresentada pelos estudantes. Porque quando o professor
planeja com metodologias diferentes, né? Enfim, tudo isso que vocês colocaram vai de encontro aí com essa questão, né, bem intimamente aí. Eu gostei muito da fala, eu vou citar uma parte aí da fala do Leocir, que ele já começa colocando a empatia, né? Então, assim, quando eu vi a rubrica, a primeira coisa que eu me perguntei é sobre isso, né? Porque, assim, se o professor, né, se coloca, o planeja em dobro do Lemov, né? Se ele se coloca no lugar de quem vai receber aquela aula dele, quando ele planeja, né, ele tem a empatia, ele se coloca no lugar de quem vai receber, né? Então, eu estou planejando a minha aula, eu, professor. Então, eu estou planejando, pensando em quem vai receber a minha aula, no aluno ali, qual é a visão que o meu aluno tem, né? Como que ele vai receber essa aula? Pode falar, Cláudio. Não, eu achei interessante, professora. Só aplaudir aí a observação do professor, maravilhoso. Muito bem, prof. Muito, né? Então, assim, logo mais à frente, como eu comentei, vocês vão estar vendo aí a rubrica, né? Vocês já tiveram acesso, né? Nós já tivemos acesso à rubrica, mas é um ponto, assim, bem de destaque mesmo, né? Porque a gente sempre está falando de metodologias diferentes, né? Sobre a prática, né? A gente volta até um pouquinho lá na questão, né? Do professor lá do bom ensino, né? Ou do ensino eficaz, a gente ficou com essa reflexão na cabeça, né? Sobre a questão do resultado e da questão da prática, né? Mas e aí essa parte aí que faz toda a diferença na aprendizagem, né? Que foi bem colocado pelo nosso colega Leocir. Tá? Então, seguindo mais um pouquinho, né? Quais são as características desse bom professor, né? Então, isso tudo para nossa reflexão. Então, pessoal, vamos para os objetivos aí, né? O André já bem colocou a questão dos objetivos do encontro, ele já deu uma explanada lá no início, em alguns pontos, e nós vamos conhecer aqui os 3 objetivos desse encontro, né? Que será conhecer algumas ferramentas de avaliação docente por meio do compartilhamento de experiências, aprendizados e vivências dos diretores intercambistas da primeira edição do Ganhando o Mundo Diretor, que será feito, né, esse compartilhamento aí pelo André, logo mais à frente. Compreender a importância da autoavaliação docente e explorar a rubrica de avaliação dos professores de língua portuguesa e matemática para a recomposição das aprendizagens do 9º ano e 3ª série. São os nossos 3 principais objetivos aí do encontro. Aí, seguindo mais à frente, eu gostaria de pedir um voluntário para fazer a leitura para nós. A avaliação docente constitui um instrumento fundamental para a melhoria da qualidade do ensino, uma vez que propicia uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e o impacto dessas práticas no processo de aprendizagem dos alunos. Libânio, 2004. Alguém gostaria de comentar esse trecho do Libânio? Pode falar, Maria Beatriz. Colega leu, não problema. Está com problema no áudio? Acho que foi um erro lá. Vamos seguir. Pode falar, Salvador. Não é propriamente analisar, mas assim, é um grande problema que a gente sente na escola, né? Grande parte dos professores relutam, né, em querer fazer uma autocrítica de si, porque ele acha que só a ação que ele faz é correta. Então, a gente tem bastante problema na escola com relação a isso. Tá. Sobre a questão da avaliação docente, eu acredito, assim, que a gente vai, vamos dizer, a gente vai crescer nesse assunto agora, né? O André conheceu lá, como a gente já teve o primeiro compartilhamento, né, com o Carlos, lá da vivência deles, da experiência lá,
Então, eu acredito, assim, que nós vamos começar agora a entender melhor a avaliação, né? Nós vamos poder, eu acredito que crescer um pouco mais nesse aspecto e mudar esse olhar, né? Porque a avaliação, se a gente pensar, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é avaliado, né? A avaliação, ela existe em todo momento. Qualquer coisa que a gente faça, acontece uma comida que a gente serve para alguém, assim, pegando um exemplo muito simples. A gente é avaliado e a gente também espera uma avaliação, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa crescer, né? No outro encontro, a gente falou bastante do Se Liga. Eu gostei muito, porque eu sempre comento com vocês o seguinte, que tudo que a gente estuda, né, eu tento levar para a minha prática, e eu acho que faz muito sentido. Eu acredito que o nosso conteúdo sobre o Se Liga, da semana passada, teve, assim, umas frases simples ali, ninguém, né, inventou a roda ali naquele momento, mas eu acho que deu acrescentou para a gente ali, para entendimento da real proposta do Se Liga. De repente, a gente possa crescer, melhorar, né, mudar esse nosso olhar sobre algumas coisas, né? E é para isso que a gente está nesse curso, né? Que é uma formação mesmo para troca, para a gente, né, construir coisas juntos, né? Mudar o olhar, de repente, em alguns aspectos, né? E se desenvolver cada dia aí na nossa prática. Pode falar, Zulcimar? Quando a gente ficou sabendo da avaliação do Chile, que existia, né, e o porquê que existe essa avaliação e qual é o resultado disso, a gente vê pela aprendizagem dos alunos, eu acredito na avaliação, vou dizer por quê. Porque tira a gente da zona de conforto, porque nos obriga a buscar mais conhecimento, a melhorar o nosso conhecimento, melhorar nossas práticas pedagógicas. Então, claro que todo mundo reluta, é muito bom a gente estar confortável, não é? Mas nós temos que sair dessa zona de conforto e buscar melhorias na nossa vida, em todos os aspectos. É isso. Muito bom, obrigada pela contribuição, ótima contribuição. Cláudia, aproveita, lê para nós e já dá a sua contribuição. Você está sem som. Eu tenho problema aqui com a visão. Aqui, tá joia. Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Eu vejo assim, professora, eu observo grandes estudiosos, professores estudiosos na minha escola, assim, dedicados. Eu tenho professor ganhando o mundo, e eu vejo que aqueles professores práticos, aqueles professores que, além de ter um pouco do tradicional e também está lutando para que ele entre nas novas tecnologias, o show de aula que eles dão, o domínio de sala, a competência de passar os seus conteúdos. E, por outro lado, esses professores que estão tão evoluídos na parte teórica, na prática, para a gente dar um trabalho terrível. Nós temos dificuldades até de trabalhar com esse professor. Conhece demais, mas na prática, professora, não funciona. Então, assim, eu acho que nós temos que avaliar e ser avaliados. Mas eu acho que a prática, a experiência, ela conta muito. Principalmente no domínio de sala. Principalmente naquela experiência de ter um olhar felino de dentro da sala de aula, que sabe tocar aquele aluno. Ei, você, oi, né? Tem domínio de sala. O aluno escuta o que o professor fala. E muitos professores aí que dá até trabalho, assim, eu vejo assim na minha escola como ter que parar, ter que sair da sala de aula, deixar os alunos no pátio para ir fazer cursos. Eu vejo isso como um absurdo. Eu acho que o foco principal não é o professor. O foco principal tem que ser o aluno. A aprendizagem tem que ser voltada 100% para o aluno. O professor já fez uma faculdade, o professor já fez uma pós-graduação, já fez um mestrado, já fez um doutorado, já fez um monte de coisa aí. Agora, quem tem que aprender agora são nossos alunos.
A gente tem, né, essas situações que você comentou, com certeza, né, isso aí faz parte aí da nossa, por isso que eu retomo lá nos questionamentos, né, retomo um pouquinho aqui bem rapidinho, né, para a gente não, né, não ter, certificados e cursos, né, isso caracteriza o bom professor, né, então, observação de sala de aula, né, qual a importância, né. Então, a gente vai ter, sim, que amadurecer, né? A gente vai estudar essa rubrica aí nesses momentos, a gente vai estar falando mais sobre isso, e eu acredito que para nosso crescimento, né? E nós vamos falar um pouquinho agora, bem rapidamente, sobre a autoavaliação, que é um dos elementos mais importantes para a melhoria da prática docente, porque coloca o professor como protagonista de seu processo de aperfeiçoamento, favorecendo uma atitude reflexiva e crítica sobre o seu trabalho. Esse é do Pedro Demo. Eu quero contar bem rapidinho, porque, né, nós vamos ter que fazer até um combinadinho hoje, né, André? Um combinadinho mais, né, para a gente não perder nada do encontro. De uma professora minha, muito experiente, muito boa, muito joia, que num determinado momento do estudo e planejamento, ela falou a gente precisava de uma avaliação dos alunos, que os alunos fizessem uma avaliação nossa. Então, assim, eu percebi, assim, a preocupação dela, né? Eu estou trabalhando bem, né? Tá sendo, como que está sendo o meu trabalho? Como que está sendo a minha prática? Então, a gente tem, né, como diz o Cláudio ali, né, professores, né, de uma experiência, e, assim, quando ele estava falando, eu já lembrei dessa professora na minha cabeça aqui, que já estava preocupada com isso, né? Como que os alunos veem, né? Então, pessoal, agora nós vamos partir para o compartilhamento aí que o André vai fazer com a gente. Pessoal, nós vamos precisar agora, né, da colaboração, né, da gestão do tempo mesmo, né, André? Para a gente conseguir aí, né, terminar no tempo adequado. O André vai ter o tempo de fala dele. Depois nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas. Eu gostaria de pedir para vocês focarem no contexto que ele vai trabalhar, né? Então, assim, as perguntas serem bem direcionadas, porque senão a gente vai se estender muito e a gente não consegue, né? Então, a sugestão é até assim, se tiver uma pergunta além, né? De repente, até encaminhar para você, André, se você aceitar, né? Para a gente conseguir priorizar o encontro hoje, né? A gestão do tempo, né, que a gente vai ter que fazer muito bem certinho. André, eu vou parar a minha apresentação para você fazer a sua, tá? É com você, André. Pessoal, então eu vou falar um pouquinho da avaliação docente do Chile, tá? A avaliação docente no Chile, ela, hoje, o que a gente tem, alguns pontos, assim, de melhorias no acompanhamento do professor, naquilo que a gente está produzindo no estado do Paraná, tem semelhança como lá. Mas vai ser aqui no Paraná como lá? Não. Nós temos o nosso sistema de avaliação, que é a produtividade, que é a participação, que é a pontualidade e que é a assiduidade. Esse é o nosso sistema de avaliação no estado do Paraná. E como que é avaliado lá no Chile, os docentes? Então, assim, passa muito de uma construção de aproximadamente 20 anos, tá? E essa construção de 20 anos, ela foi se solidificando e se concretizando para que chegasse naquilo que ainda se tem hoje para avaliação docente, tá? Então, aqui nessa primeira parte, eu coloquei 3 fotos para a gente falar um pouquinho também. Aqui é onde que nós estávamos próximo da entrada da universidade. Eu tirei uma foto da nossa bandeira da nossa escola, com a bandeira do Chile, para ter uma lembrança também. Aqui, de que maneira que nós estávamos trabalhando, sempre em grupos, sempre trabalhava em grupos, e aqui um momento de visita à escola. Então, aqui era a educação parvulária, que são ensino fundamental. E uma das coisas importantes que a gente percebe lá
que todas as escolas, elas têm um ciclo. O aluno começa na educação infantil, que é a parvulária, que eles falam, passa pelo ensino fundamental, e eles concluem na mesma escola. Não há uma ruptura em relação a isso. E eles têm esse mesmo processo desde o início até a concretização do ensino médio, tá? Então, os professores trabalham da mesma maneira desde o início, desde a educação infantil até a conclusão. E o que a gente vê, principalmente lá, sobre essa educação? Sobre o que a gente vai falar, que é a avaliação. Nós vimos no encontro 4. Por que avaliar? Para que avaliar? Quando que eu vou avaliar? Por que eu vou fazer esta avaliação? Né? Então, eles têm isso bastante culturalmente já com o profissional da área da educação, algo que já está bem construído, porque a educação lá, eles valorizam, principalmente na formação docente, como se fosse algo aqui para nós, no ensino de medicina, no ensino de engenharia, eles levam tão a sério a educação que eles perguntam para o que vai fazer o curso lá, sobre algo, realmente se ele quer ser professor. E eles valorizam tanto a educação porque existe uma parceria tão grande entre as escolas e a universidade, que a formação ela está diretamente assim colocada para que realmente haja a aprendizagem dos alunos. E quando eles saem da universidade, que vão ingressar para a escola como docente, eles fazem o primeiro processo. É um processo que a gente chama de elaboração de portfólio. Esse portfólio vai contemplar o que ele vai planejar, quais resultados ele pretende obter e também o que ele deseja no final como conclusão daquilo que ele elaborou no portfólio. Além de aula também gravada e passa por uma entrevista com um profissional da área, certo? Então, esta forma de avaliação, depois que ele está no trabalho, ele passa por 3 momentos, tá? 4. De maneira insatisfatória, ou seja, se ele realmente não atingiu nada daquilo que ele elaborou no portfólio, na sua construção, e aí ele precisa fazer uma avaliação já no próximo ano, e essa avaliação, se ainda for insuficiente, ele passa por uma reciclagem de volta na universidade. Aí ele acaba fazendo com que, através do acompanhamento do diretor, da equipe diretiva, da equipe disciplinar, desse acompanhamento, ele precisa demonstrar que ele vai ter evolução, tanto no desenvolvimento das práticas, como no seu desenvolvimento profissional, tá? Aí, se ele conseguir fazer a melhoria da prática com o desenvolvimento profissional, ele passa para um outro nível, que a gente chama de nível básico. Aí, esse professor, no nível básico, ele não precisa mais fazer anualmente esta avaliação. Ele passa a fazer há 2 anos a reavaliação, tá? E esse processo também, sempre com o mesmo fluxo, que seria o quê? Acompanhamento pedagógico, acompanhamento disciplinar, acompanhamento da direção, para que ele tenha o desenvolvimento das boas práticas e que também ele faça o seu desenvolvimento profissional. E o objetivo final qual que é? Sempre a melhoria da aprendizagem dos nossos educandos. E ele passa, então, se ele conseguir atingir esse objetivo, ele passa para o estágio de competente e destacado. E esse estágio competente e destacado é a cada 4 anos, tá? Quando ele passa para esse nível diferente, ele também tem uma questão salarial que ele vai melhorando, tá? Se ele não conseguir progredir através do acompanhamento, do desenvolvimento dessa prática, ele vai retornando aos níveis básicos, fazendo o processo de reciclagem e acompanhamento como se tivesse lá no estágio insatisfatório. Depois desse processo, eles
colocam dessa maneira o instrumento deles de avaliação. Portfólio, que é um planejamento de implementação de uma unidade com a aula filmada. Tá? Uma autoavaliação desse processo, entrevista com o avaliador, ou seja, ou com alguém que faz observação, ou com alguém que é diretor da escola. Quando ele faz todo esse processo, tá, que são através dos superiores hierárquicos, passa pela entrevista na escola, passa pela filmagem, é encaminhado como se fosse para nós aqui no MEC. Aí lá, eles também fazem avaliação do portfólio, observando o que realmente ele pretende implementar, o que ele pretende fazer naquela escola, naquele lugar, de acordo com aqueles alunos, se é de periferia, se é de centro ou assim por diante, quais são as melhorias da aprendizagem que ele está propondo. E em uma das perguntas nessa entrevista, eles fazem bem clara e objetiva. Por que você quer ser professor? O que você quer como professor para aquela instituição? Então, é algo que, culturalmente e profissionalmente, já está bem solidificado essa construção da avaliação deles, que é de aproximadamente 20 anos. Então, todo o processo de escolha dos professores, de direcionamento dos professores, é feito através desses instrumentos. E o que esses instrumentos então compreendem? O que eles mostram para nós, esses instrumentos, tá? Então, eles mostram que precisa ter uma documentação de práticas, ou seja, inclui planejamento de aulas, tudo aquilo que ele irá desenvolver, os resultados da aprendizagem, como que estão os alunos daquela referida escola e como que eles pretendem chegar no final, né? As reflexões pessoais, o que eu preciso ter como professor para aquela instituição, né? E, além de tudo, o seu desenvolvimento profissional, que ele tem que sempre estar em constante desenvolvimento, tá? Mas também tem algumas desvantagens. O que, por exemplo? O tempo. Para coletar e avaliar evidências de um portfólio é bem complexo e trabalhoso. A dificuldade em alcançar confiabilidade na avaliação, que requer as rúbricas desta avaliação, que eles também fazem através de um processo de rúbricas, né? E o treinamento para o uso. E dependendo da consequência dessas medidas de complexas e de monitoramento, a supervisão, entre outras, promovem consistências e equidade, que muitas vezes não conseguem se atingir o objetivo principal. Então, é muito difícil a gente conseguir construir algo que faz com que aquele sistema seja colocado para nós. Primeiro, um dos motivos é que a nossa legislação é totalmente diferente da deles. Eles têm uma para o país. O país deles tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, que é o nosso tamanho do nosso estado do Paraná. O nosso sistema de avaliação é de uma maneira. Tem como mudar? Não tem, porque a legislação fala que deve ser daquela maneira. O que nós temos são instrumentos para que possamos fazer a melhoria da prática docente e do seu desenvolvimento profissional, para que a gente consiga, no final, fazer com que melhore e, principalmente, a nossa aprendizagem, tá? Dos nossos alunos. Uma das coisas que eles têm lá é a avaliação por pares, ou seja, um profissional avaliando o outro profissional da mesma área. Isso também está colocado no sistema de avaliação deles. Exemplo, o Cláudio vai fazer uma observação e avaliação do Salvador, que tem a mesma área de conhecimento. Que um profissional tem um pouco mais de conhecimento do que o outro para auxiliar nas suas práticas. Isso é algo que se constrói. Aqui nós temos de uma maneira um pouquinho diferente, que seria o quê? A concentração da hora-atividade para que um profissional conseguisse conversar com o outro, só que muitas vezes a gente não consegue. E essa troca de experiências, esse acompanhamento da avaliação de pares,
faz com que lá realmente seja efetivo. Então, de um nível maior, por exemplo, de um nível competente ou destacado, faz o acompanhamento para que aquele que esteja de forma insatisfatória ou básica melhore sua prática e seu desenvolvimento profissional. Através do quê? De incursão dentro da sala de aula, de acompanhamento do próprio professor, e isso requer o quê? Tempo. Muito tempo. E as desvantagens também aparecem com esse processo de avaliação, tá? Que são leniência, por exemplo. As avaliações podem ser influenciadas por relações pessoais, né? Introduzidos, às vezes, a Marciana não gosta da Zulcimara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algo contra ela. Porque ela pode crescer e tirar o meu lugar. Então, isso também tem as desvantagens. Pode gerar aumento de tensões e conflito entre professores docentes da mesma área, né? Que são de culturas, muitas vezes, de baixo profissionalismo, e lá também acontece isso, tá? Não é somente a cultura deles é assim, eles são tudo certo. Não, eles têm os mesmos problemas que nós. Eles têm as mesmas formas e as mesmas dificuldades na aprendizagem como nós. Eles também têm os mesmos processos de conflitos, de falas difíceis como nós. Porém, ainda eles têm algo que muitas vezes a gente, porque realmente eu sou amigo do Alcidir, né? Como é que é? Eu sou amigo da André ou da Adelir, então eu não vou falar algo que realmente prejudique ele, ou que, na minha observação, eu vou deixar ele magoado, ou eu vou perder o professor. A gente precisa ser verdadeiro. Precisamos ter o quê? Falas e respostas assertivas. Deixar claro para o professor. Se colocar ao lado do professor para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele possa realmente mudar essa prática. E não é sendo verdadeiro ou deixando claro para ele o que ele precisa melhorar que a gente vai perder o professor. Essa verdade muitas vezes machuca no momento, mas com o tempo vai fazer com que ele reconheça e também a gente cresça junto com ele. Ser empático é entender o porquê e o que está acontecendo, né? E além de tudo isso, nessa formação dos professores, necessitam para desempenhar um papel avaliador, o que nós não temos. Eles têm, né? Que é uma desvantagem. O professor avaliar outro professor. Na verdade, é colocar em saia justa, mas eles têm esse processo, eles têm esse encaminhamento, que é incluir a observação de sala de aula através de um material e de entrevistas entre uns e outros, para que sempre tenha credibilidade e que se forme uma cultura de aprendizagem entre profissionais e entre pares. Os dois crescem juntos, tá? E aqui ainda tem mais uma desvantagem que é demanda de tempo, né? Exige tempo tanto para quem vai avaliar e para quem vai ser avaliado. Então, quase sempre é escasso entre professores que são lotados dentro da sala de aula. Precisamos entender isso também. E esse informe de referência de terceiros, o que significa? Que a avaliação, muitas vezes, ela é baseada em padrões, né? E que tipo de padrões? O que são esses padrões? Sempre da mesma maneira, né? Diretor, pedagogo e coordenador. E isso, muitas vezes, faz com que a avaliação pode ser afetada por uma forma de preconceito, simpatia ou antipatia pessoal, ou amizade, e assim por diante, né? Legitimidade e influência é quando a avaliação por superiores escolares parece lógico e facilita o efeito da avaliação, porque o desenvolvimento profissional, muitas vezes, não é levado em consideração, né? Mas quando é feito por alguém superior, sempre tem um outro olhar para quem vai ser avaliado. E uma das coisas eu vou falar aqui para vocês, tá? Isso a gente também ouviu lá.
Quando alguém vai avaliar, por exemplo, eu vou avaliar a Maria Beatriz ou o Flávio, o que acontece? 97% das pessoas que são avaliadas, elas acham que estão colocando algo de ruim sobre ela. E apenas 3% das pessoas que são avaliadas acham que estão acrescentando algo de bom a seu respeito. Então, a avaliação realmente é algo que a gente precisa entender e saber o porquê. Como se avalia? De que maneira que podemos avaliar? E essa avaliação, muitas vezes, ela é entendida de uma forma com que haja realmente conflito, desgaste, piora o clima escolar, mas que ela é necessária. Ela é necessária porque a gente sempre busca, e devemos buscar, tanto lá eles buscam isso, que são os nossos educandos, como o Cláudio falou lá, a aprendizagem dos nossos alunos. Esse é o objetivo final. Todas as circunstâncias que se passam para a avaliação, elas precisam ter um foco principal, né? Proximidade e contextualização. Então, os gestores conhecem detalhadamente cada contexto de cada professor e o trabalho onde que cada professor é colocado, né? E daí tem, novamente, formação para conseguir avaliações mais válidas e confiáveis. Isso é uma coisa muito importante. Os gestores devem receber treinamento para atuarem como avaliadores. Hoje nós temos o quê? Um dos métodos, acompanhamento, que é a observação de sala de aula. Há 2 anos, 3, eles já estão fazendo há 20 anos. Eles já têm esse acompanhamento já solidificado, sabem quais são os passos, o que deve ser observado, o entendimento, o que buscar com a melhoria da prática do desenvolvimento profissional. O que eles sempre colocam lá, que o profissional sempre deve estar em constante desenvolvimento. Para quê? Melhoria da prática, aprendizagem do estudante. Além de tudo isso, um outro aspecto que tem bastante no Chile é a autoavaliação, né? Os professores refletem sobre suas próprias condutas dentro da sala de aula, as práticas, tudo aquilo que é necessário. Fazem uma reflexão daquilo que eles promovem e dispõem para os seus alunos. E também é algo assim que é barato, que é legal, porque é uma maneira de nós conversarmos com o nosso professor, e a maioria de quem fornece feedback de vocês sabe que a gente pergunta para o professor como você acha que tu está se saindo naquela turma, de que maneira que você acha que está indo legal a aprendizagem, você acha que você precisa melhorar alguma coisa, como você se vê dentro dessa sala de aula. Todas essas perguntas, no final, são autoavaliações. E o professor, ele é como um músico. O músico sabe quando era no tom, quando ele era letra. O professor também sabe o que ele precisa melhorar. Como ele pode melhorar. Se ele não sabe como pode melhorar, aí entra o papel da liderança, do gestor escolar, da equipe pedagógica, de auxiliar esse profissional para que ele tenha um bom encaminhamento. Para que ele consiga, através da sua autoavaliação, se desenvolver. E é uma forma de você ganhar esse profissional, de você estar próximo dele. Mas também tem desvantagens. E as desvantagens sobre o seu próprio desempenho e a competência, elas tendem a ser mais tendenciosas, né? Por quê? Porque geralmente elas vão em favor de uma melhor autoavaliação. Eu não quero ser prejudicado, eu vou falar que eu estou bem, né? Principalmente quando envolve promoção, que é o nosso caso, do nosso sistema de avaliação. Para o nosso professor se promover, ele precisa ter o 10. Mas será que todos os professores são 10? Será que o nosso professor realmente é 10?
O que é um professor 10? Né? Então, tudo isso também a gente pode colocar como vantagens e desvantagens, tá? E aqui eu coloquei algumas coisas importantes que eu retirei de lá para que a gente olhe para a avaliação do docente como algo que a gente realmente não lembro quem que falou, que precisamos mudar, sair da zona de conforto, sair da bolha. E uma delas é o foco da aprendizagem. Sempre devemos focar na aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, é também referente à recomposição que nós vamos ter agora, principalmente no ano que vem, dos nonos e do terceiro anos, é a recomposição da aprendizagem. Mas o que é a recomposição? Nós precisamos entender isso, né? Sair da zona de conforto é sair dentro daquilo que nós temos como sistema pronto. Precisamos falar com o professor, ter uma comunicação assertiva, falar e deixar claro o que se pretende, ser verdadeiro, ser empático, fazer com que realmente faça a diferença no desenvolvimento profissional. A autoavaliação, eu acredito que é uma das coisas que mais pode fazer com que nós, como diretores e líderes, não estou dizendo que a gente precisa fazer na escola, mas podemos fazer com os nossos professores, para tentar entender quais são os problemas que ele enfrenta. Porque aí ele também vai colocar qual é o problema do André, qual é o problema da Cristiana, tá? E aí eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Não adianta nós cobrarmos dos nossos professores, exigir dos nossos professores, se nós não conseguimos e não damos condições de trabalho para ele. A condição de trabalho, ela é fundamental. De que sentido? A Marciana não está lá com a plataforma lá, a Redação Paraná em Dia. Daí tu vai lá e fala, mas o que está acontecendo, Marciana? Daí a Marciana fala assim, o laboratório, um exemplo, tá? No laboratório não está funcionando, o laboratório eu não consigo acessar e chegar no laboratório, eu não consigo, porque falta um mouse. Essas coisas, as condições necessárias para desenvolver um bom trabalho, elas são fundamentais. E isso é importante. Isso é a ação do diretor. Isso nós precisamos fazer. Para quê? Transformar as dificuldades em aprendizagem. E sempre dar o feedback, ser empático, verdadeiro. E a aprendizagem em pares, que eu acredito que um dia nós vamos conseguir colocar os nossos profissionais em hora de atividade concentrada para que eles também possam sentar, discutir, entender o processo e melhorar as suas práticas pedagógicas. Tá? Vou colocar também aqui, que não está nesse conteúdo. São os 3 pilares que muitos falaram lá no início. Os pilares do saber, tá? Que os nossos professores precisam. Que vocês falaram palavras-chave, que é saber, saber ser e saber fazer. O que é o saber? Eu sei que eu sou professor. O que eu faço como professor? Isso eu preciso saber. Segundo, para mim saber ser o professor, eu preciso ter uma comunicação assertiva, uma boa comunicação. Eu preciso ter empatia, que também citaram antes, e interação com o nosso jovem, com o nosso aluno. Se eu não tenho interação, como que eu vou conseguir entender o que esse aluno aprendeu, ou o que ele precisa aprender, ou o que ele já sabe? E saber fazer. O que é saber fazer? Saber fazer o seu planejamento, saber fazer a mediação desse conteúdo e saber ter o conhecimento necessário para essa mediação e esse planejamento. Esses são os 3 pilares que eles têm lá sobre o saber
do professor, do profissional, tá? E por último, para fechar então a nossa apresentação, há diferentes ferramentas e instrumentos de avaliação docente. Todas elas têm vantagens e desvantagens. O fundamental é avaliar, acompanhar e apoiar o professor, estar ao lado do professor. Muitas das escolas têm somente aquele professor da área. Não temos outro professor. Vai mandar embora? Não tem como. O que precisa fazer? Acompanhar e apoiar, para que ele gradativamente melhore sua prática docente e seu desenvolvimento profissional, promovendo assim o seu desenvolvimento contínuo e suas práticas pedagógicas, garantindo a qualidade de ensino e contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados da aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, esta é a parte da avaliação que nós vimos lá no Chile, como que ela é composta, quais são as similaridades, o que tem de parecido e quais são as dificuldades, que muitas delas são semelhantes às nossas. Eles também têm problemas, eles estão avançando. Para vocês terem uma ideia, a questão que a gente fala de profissionalismo, de cultura, no Chile, a matriz curricular mudou apenas em 100 anos, 4 vezes. 4 vezes em 100 anos houve alteração na matriz, e nós agora já estamos encaminhando novamente para uma alteração, para que a gente ajuste e melhore a aprendizagem dos nossos estudantes. Realmente entender o que o nosso jovem quer. Mas precisamos se solidificarizar e ficar num sentido em que a aprendizagem seja o foco principal. E vou falar, assim, uma pequena metáfora para vocês. Você tem um pé de maçã, tá? E aí você olha para o pé de maçã, as mais bonitas estão lá no alto. E você não consegue de pegar elas. Tá? Então, colha as maçãs que são possíveis de alcançar, pegam essas maçãs, trabalham em equipe através da colaboração dos professores de vocês, da equipe pedagógica de vocês, para que depois vocês juntos consigam alcançar as maçãs altas. Tá? Então, a minha parte da apresentação seria essa. Façam o melhor com as condições que vocês têm. Eu sei que muitas vezes a gente se bate por alguma circunstância, mas a gente consegue sempre, no final, junto com o trabalho colaborativo, que são os nossos professores, os nossos agentes educacionais e a nossa equipe pedagógica, fazer o melhor trabalho possível dentro das nossas escolas. Muito bom. Se tem alguém que gostaria de perguntar, assim, a gente também tem um tempo, né? Então, em torno de 10 minutinhos, 5, 7 minutinhos, a gente consegue. Se tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, dentro daquilo que eu tenho condição e que eu escutei lá e que eu vi, eu posso responder vocês. Pode falar, Cláudio. Ô, André, no período que vocês estiveram no Chile, vocês tiveram a oportunidade de conversar, ter um papo assim, com os professores, aqueles que são o chão da escola mesmo, ou vocês só tiveram trabalho com profissionais pedagógicos? Não, nós tivemos, sim, a oportunidade de conversar com alguns professores e também com os profissionais. Nós éramos direcionados principalmente para como se fosse a equipe pedagógica, que lá a gente fala líder por área. Cada área de conhecimento tem um líder, que a gente chama líder pedagógico por área. Por exemplo, quem é de matemática, de exatas, tem um líder pedagógico, tem um pedagogo só para isso, né? E a gente era direcionado para isso. E o que eles têm de diferente lá, realmente, Cláudio, são pessoas para auxiliar no processo. Eles têm mais líderes pedagógicos, eles têm um suporte um pouquinho mais pedagógico e humano. Isso é uma realidade.
É o que falta na maioria da nossa escola, o suporte pedagógico, porque os nossos pedagogos estão sofridos, né? A demanda está grande, a gente tem que entender esse processo, mas também a gente não vai conseguir dizer assim, nós precisamos disso. É a construção deles já de vários anos a respeito disso, e eles se direcionaram para essa questão pedagógica, principalmente do professor. E é através do quê? Da avaliação do professor, avaliação docente. Eles focam muito no professor, em avaliá-lo, auxiliá-lo, acompanhá-lo, para que ele tenha a melhoria da prática docente e também o seu desenvolvimento profissional. O professor cresce junto com a escola. Ele vai aprendendo. Hoje a gente poderia dizer assim, o estágio probatório. Tá? Quem tem acesso ao probatório, que tem um professor e que faz esse acompanhamento, seria basicamente esse processo de maneira presencial. Uma das coisas, os alunos lá, as salas de aulas, elas sempre estão sentadas em duplas. Duplas que seriam como se fossem 3 ônibus dentro da turma. Eles estão sempre com disposições e carteiras diferentes. Isso é uma realidade que tem lá. Em todas as salas que a gente foi visitar, tanto de uma escola como de outra, elas estão nesse formato. E as salas, todas elas, em torno de 40 alunos. Tanto de 5º até o 8º, que seria deles lá, como do ensino médio. Né? Todas as turmas é de 35 a 40 alunos. São cheias. A estrutura nossa aqui é um pouco melhor do que a deles lá, isso é visível. Mas eles focam no humano, na aprendizagem. Pode falar, Leocínio. André, parabéns aí pela fala. Uma pergunta que também não quer calar e que eu acredito que seja a base da educação. Como é a participação da família? Como é a responsabilização da família em relação ao aprendizado, a participação da família como um todo dentro da escola, deles e também, claro, fazendo um comparativo aí ao Paraná. Muito bem. Uma pergunta bem bacana. Isso nós tivemos uma palestra exclusivamente de 3 horas sobre frequência escolar e a família. A frequência escolar deles é 85%, o índice, né? E nós somos 75%. Eles nem têm plataforma de acompanhamento como nós aqui temos o BI, que nós podemos ver todo dia se o aluno está presente ou não. O deles é mais manual, mais visual. O que eles têm, assim, quando o professor entra dentro da sala de aula, o professor tem no canto do quadro a aula dele. Ele escreve o objetivo que ele quer da aula, o que ele quer que o aluno aprenda, e no canto ele já coloca quais são os alunos ausentes. E aí entra uma técnica pedagógica, vai lá, não pergunta nada do professor, abre a porta, olha quem está ausente, anota, e eles entram em contato com a família. Como aqui a busca tiro. Só que a valorização deles lá em relação à escola, familiarmente, a gente percebe que eles dão mais valor para a educação do que aqui. Mas não que não tenha problema, porque na periferia onde a gente foi, também tem esse problema da busca ativa, entender o porquê o aluno não foi para a escola. E quando o aluno não vai para a escola, a nossa professora lá, ela colocou algo assim que deixou para a gente, assim, uma forma de reflexão bem bacana, para a gente entender. Se lá fora tem algo que atrai ele, que faz com que ele não venha para a escola, dentro da escola, nós temos que ter algo que é 2, 3 vezes melhor do que lá fora. Que é o quê? O acolhimento. Se inicia pelo acolhimento. Entender o processo e por que esse jovem está faltando. E quando a família é convocada, a família comparece. Por mais que tenha dificuldade. E uma das coisas lá, não tem transporte. Cada um vai do jeito que pode. Bicicleta, metrô, a pé. Cada um dá um jeito de ir para a escola. Então, assim, culturalmente, eles têm a educação como algo, assim, muito importante para a vida deles. E quando se trata em questão de professor, de docente, a universidade tem uma parceria muito grande com as escolas que faz realmente a pessoa que vai se formar, que vai ser docente, ter aquilo como uma vocação, ser profissional. Eu vou fazer e vou ser professor.
É isso, eles deixaram bem claro, e algo assim que, sabe, nós procuramos entender por que muitas vezes a gente aqui tem a distância, coisas assim nesse sentido. André, nós temos mais 2 minutos, tá? Tá, última pergunta do Elci. Depois podem deixar no chat ou pedem para a Marciana que eu vou falando para vocês. Pode falar, Elci. Tranquilo, até para não monopolizar isso bem rápido. E você acredita que o Estado do Paraná tem feito algum movimento no sentido de fazer com que essa cultura da família estar presente, ela seja algo parecido com lá? Porque ela está vindo de lá avaliação, está vindo lá observações, muitas coisas estão vindo, mas a gente percebe que isso está vindo para a escola, para o docente, para o diretor, para todo mundo. O que vem para a sociedade? Eu acho que nós temos que trazer a cultura de lá, Elci. A cultura assim, diferente, porque... Não, isso sim, mas de que forma o governo está trabalhando isso para que traga isso para... Ah, sim, eu entendi o que você quer dizer. Esse trabalho, eu gostaria que ele implantasse aqui também, porque uma das coisas que faz a diferença é a porcentagem da frequência, né? Se o aluno está com 80%, ele não está preocupado. Lá com 84%, ele estaria reprovado. Então, assim, é algo que busca isso e que faz. E uma das coisas importantes, assim, que eu vejo lá, o aluno vai para a escola porque ele realmente, se ele não for, ele vai perder algo. É isso que nós entendíamos dos nossos... Porque a gente conversou com os alunos também, né? E eles... A gente perguntava para eles, e não sei quem que falou, acho que foi o Cláudio, a palavra que hoje gira bastante para eles é a tal de inovação. E isso faz com que eles trabalhem bastante não substituem, mas trabalham bastante já com inteligência artificial, e o aluno, a gente percebe que ainda, através de algumas coisas, eles pertencem para aquela escola e para aquele lugar. E aquilo faz com que ele parece que precisa estar na escola. Não é só por questão do professor, mas quem sabe é a questão da própria matriz, porque eles estavam, na semana que nós estávamos lá, eles estavam ensaiando já há 10 dias algo sobre os dias pátrios, que seria uma semana de comemoração pátria. Então, assim, é algo que parece que a cultura ainda fala muito forte e que ainda está muito presente, e está caminhando com a inovação. Então, assim, são coisas que precisam de pequenos ajustes que eu acredito que a gente consegue, sim, com o tempo, as famílias entenderam um pouquinho mais que é necessário realmente ir para a escola e participar. André, a Dirce está perguntando ali no chat, isso, se você sabe dizer se existe a obrigatoriedade do ensino. Sim, como aqui. Os alunos, enquanto menores, eles devem ir para a escola e vão permanecer naquela escola, a não ser que a família se mude para um outro lugar. Eles vão iniciar naquela escola e vão terminar naquela escola. Como aqui. A busca ativa é como aqui, é constante como aqui. Nosso tempo estourou, André. Não faz mal. Muito boa a sua fala, ótimo, eu acredito, né, que veio dar veio acrescentar para a gente a primeira fala lá atrás que a gente teve com o Carlos. Então, vamos seguir aqui para a gente, né, concluir o nosso objetivo de hoje. Então, né, em se falando em avaliação, né, então a rubrica, ela se caracteriza, né, como instrumento eficaz de avaliação. Então, uma rubrica é um instrumento de comunicação e avaliação, e ela segue 2 princípios, né, os critérios e a descrição aí, né, em níveis de desempenho, né, segundo Andrade, e geralmente elas são utilizadas para a realização de uma observação, né. O instrumento apresenta de forma detalhada o que será avaliado e qual a expectativa de aprendizagem relacionada ao critério. Então, nós vamos trabalhar agora, né, com a nossa rubrica. Você quer seguir aqui a parte da rubrica, André, ou você quer que eu faça? Pode falar, se você quiser, eu vou complementando. Tá. Então, pessoal, agora é o diretores, é o nosso momento aí, né? Diretores em ação.
nós vamos ter agora um tempo aí para a gente realizar essa atividade. Então, vamos lá, vamos entender aí o que vai ser feito. Então, vamos no coletivo agora analisar a rubrica. Eu coloquei ali o link no chat. Vocês testaram o link, pessoal? Deu certinho? Levanta a mão, por favor, se deu certo. Pode fazer um joinha aí com os emojis. Ok, Dirce, André, beleza. Então, nós temos ali no chat e eu também, da minha turma, coloquei lá no WhatsApp, caso precisem, tá? Então, no coletivo, nós vamos analisar a rubrica de identificação de perfil dos professores de língua portuguesa e matemática dos nonos e terceiras séries. Aí, depois, né, nós vamos fazer esse momento aqui coletivo e depois, na sequência, nós vamos fazer uma atividade prática ali, né, com o uso da rubrica, tá? Daí, essa atividade aí, esse momento é individual, tá? Que cada um de nós vai escolher um professor da nossa escola, né, de nono ou terceira série, dos componentes de língua portuguesa ou matemática, né, e nós vamos considerar esse professor e trabalhar a rubrica com esse professor, tá? Por fim, nós vamos responder, né, lá no portfólio, os questionamentos abaixo. Então, vamos lá. Vocês estão de posse da rubrica, pessoal? Vocês podem usar aí um caderno para anotar, né? Ou já abre direto o portfólio lá, né? E já trabalha dentro, como vocês acharem melhor, tá? Professora, pode continuar no sexto encontro ali? No mesmo portfólio? Isso aí. No sexto, tá? Então, nós vamos dar uma olhada lá agora no coletivo, a rubrica. Vocês já participaram da reunião também, né? A gente teve aí, não sei como que foi nos núcleos de vocês, a gente teve um momento lá de formação, né? Então, a gente já tem um conhecimento inicial, né? Vamos falar assim que a gente não se aprofundou no documento, né? Que não foi um tempo assim muito grande dessa formação, mas a gente já teve aí esse contato inicial com a rubrica, né? André, eu acredito que a gente já tenha que ir para esse momento meio individual. O que você acha? Por conta do Vamos compartilhar a rubrica aqui, daí a gente pode ir discutindo. E daí eles podem ir respondendo lá, eles podem acessando o portfólio. Tá, eu vou parar aqui, então. Ou se você quer que eu compartilhe, eu posso compartilhar rapidinho. Eu tô com ela na mão aqui também. Sim. Já compartilhei. Já é? Vamos lá. Pessoal, então a nossa rúbrica dos professores, a gente precisa pensar um professor para ano que vem, tá? Ele tá pequenininho, né? Tá, Por isso que a indicação já foi mesmo de cada um pegar a sua aí, né? Vai ter que ir passando. Melhorou? Melhorou sim. Tá. Então, assim, ano que vem nós vamos precisar escolher um professor que tenha perfil para o nono ano e também para o terceiro ano. Para que esse professor? Por que esse professor? Qual o sentido da escolha desse professor? Então, pelas informações que a gente teve até então, não sabemos certo quais disciplinas e como que isso vai ocorrer. Vai ter uma alteração do nono ano na matriz e também na terceira série para complementar com uma nova disciplina, que seria, entre aspas, nova disciplina, um novo componente curricular para a recomposição da aprendizagem. E aí nós precisamos, então, entender o qual professor vocês devem estar mentalizando, pensando, colocando para vocês, que professor que eu posso direcionar para que esse professor atenda a esse componente e que faça a recomposição da aprendizagem dos anos anteriores. Não é recuperação, é recomposição. Saber o que os alunos realmente não fizeram, não desenvolveram e que precisam aprender e desenvolver durante este período, para o ano de 2025. E aí a gente precisa entender a nossa rúbrica. Para você escolher esse professor, você precisa entender ela. O que o professor precisa ter para que você possa escolher um professor adequado para esse perfil? Eu vou escolher a professora
Elisângela. Tá, mas a Elisângela tem o perfil? Como que eu sei que ela vai ter esse perfil? Então, através dessa rubrica aqui, nós podemos identificar se essa professora realmente atende o perfil para o qual a gente vai escolher o professor para o ano que vem nesse componente. E, além de tudo isso, você, diretor, será responsável de direcionar, dizer assim, a professora Elisângela que vai atender esse componente curricular da recomposição da aprendizagem. Vai ter essa autonomia. Então, para a escolha desse professor, a gente precisa entender os critérios, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu vou mostrar essa parte de baixo aqui, ó. O professor, 17 a 20 pontos, professor altamente qualificado para a recomposição da aprendizagem. De 13 a 16 pontos, bom desempenho, com algumas áreas a aperfeiçoar, né? E aí nós precisamos entender como fazer essa pontuação. E aí vem aqui, critérios, tá? Proatividade na identificação de necessidades pedagógicas dos estudantes. Aí você vai lá, lê. Excelente. Identifica, para além da identificação da questão de gestão. Ah, então meu professor é esse daqui. Aí você vai somar o quê? 4 pontos. Aí você vai ver, o meu professor identifica as necessidades pedagógicas dos estudantes e realiza diferentes estratégias. Quantos pontos ele vai ter? 3. Ah, o meu professor identifica, mas apresenta dificuldade. Quantos pontos ele vai ter? 2. Não identifica? 1. Entenderam? E aí nós vamos para o outro critério. Adaptação de conteúdo e estratégias de ensino. Ah, ele adapta... aqui. Ele adapta os conteúdos e também... Muito bem. As estratégias? Isso. E os conteúdos de estratégia, considerando que utiliza metodologias diferentes, ajustando a entender quanto que vale isso aqui, 4 pontos. Ah, ele é esse daqui, 3 pontos. Daí você vai somar esse critério, com o próximo critério, que é motivação e engajamento dos nossos estudantes, com o trabalho com os dados da prova Paraná. Ah, o meu professor retoma a prova Paraná na íntegra, analisando os descritores, utilizando os recursos diversos ao longo do trimestre. Daí vai lá, não corrige, não retoma, 1 pontinho, né? Então, assim, essa nota você vai somar, se o teu professor tem 2, 3, 4, com aquilo que são os critérios de, principalmente o quê? Assiduidade e compromisso. Vocês não vão escolher um professor que falta 5, 6, 7 vezes no ano. Daí não vai ter recomposição, gente. Vocês precisam escolher um professor que tem compromisso, que ele vai assumir esse desafio, que ele vai fazer dentro daquilo que ele consegue nas suas melhores condições, tentar fazer a recomposição da aprendizagem. Porque se você escolher um professor que vai faltar na escola, que recomposição da aprendizagem vai ter? Né? Então, isso a gente tem que ter esses critérios em mente e também buscar isso e entender o processo para que você escolha o melhor professor possível. E aí o Darcy coça a cabeça e pensa lá, que professor que eu vou arrumar? Qual professor eu vou escolher? Né? Primeiro que eu só tenho PSS. Quem me garante que eles vão estar o ano que vem comigo? Mas você pode indicar ele, Darcy. Você vai contribuir com o outro, ele, né? Vai contribuir com outra escola, daí, de repente, né? Daí ele não fica comigo. Daí ele vai para outra escola. Ai. São os desafios, né, Darcy? São os desafios. Eu entendo a tua dificuldade. André, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se, quem sabe, você possa me responder ou não. Minha dúvida maior é a seguinte. Tá, eu indiquei você, né? Você tem o perfil, percebi que realmente você é aquele professor excelente. Indiquei você. Você pode se recusar a pegar essa turma? Esse é o teu maior desafio. Sabe por quê? Convencer
Use a tua liderança e teu poder de convencimento. Porque É isso sabe que vai que eu ouvi pesquisar. já falar, assim, porque nós tivemos a semana passada a reunião, né? Teremos outra essa semana. E Sim. assim, o que eu ouvi de muitos colegas é o seguinte: eu não vou querer pegar essa turma, porque infelizmente, né, não depende só de mim, depende dos alunos também, né? E se não render aquilo que o governo espera, o culpado sou eu. Então, isso é algo que se criou, Andréia, que a gente precisa entender e quebrar esse paradigma, né? Essa pessoa, ela vai estar auxiliando na recomposição da aprendizagem, ela não vai ser responsável pela nota. Se você analisar na prova Paraná, as notas dos nossos estudantes da prova Paraná e do 8º ano, elas não são a nota que a gente deseja. É só você olhar as notas nossas da prova Paraná, da primeira e da segunda prova Paraná, tanto do 8º ano e do 2º ano, não são as notas que a gente deseja para a nossa escola e muito menos o Estado deseja para a Secretaria. Por isso que está havendo essa movimentação, mas não para que esse professor seja responsável e ele exclusivamente é responsável de tudo aquilo que vai acontecer. Então, esse poder de convencimento de você escolher o melhor professor e de você colocar para ele esse desafio que ele pode auxiliar, e por mais pouco que ele consiga melhorar os estudantes, essa aprendizagem já é válida. Não importa a nota, e sim o que ele vai aprender para a vida dele, que é a aprendizagem dele. Isso a gente tem que ter em mente. Pode falar, Adelir. André, nós vamos ter que cuidar aí. Nós estamos faltando 15 minutos. 30 segundos, professor. Isso. 30 segundos. Então, assim, isso é muito na teoria, né? Porque na prática não é assim, né? Na prática, nós indicamos os professores para PMA, eles vivem ameaçando fechar as turmas porque não tem aluno suficiente. Daí, com que cara a gente vai chegar para o professor que a gente indicou que ele vai perder as suas aulas se as turmas fecharem? Então, é muito utopia isso. Mas essa vai estar como componente curricular. Isso vai permanecer durante o ano junto com a matriz, Adelir, e não vai sair, não vai ser algo assim fora. Mas o PMA, as aulas do PMA também são aulas efetivas que os professores pegaram aqui, que a gente fez um esforço danado para que eles peguem. Sim. Aí eles vivem nos ameaçando fechar as turmas porque não tem aluno suficiente. Mas é que não faz parte da matriz, né? E esse, né, o da recomposição vai entrar na grade, né? Isso. Rapidinho, Leocídio. Estou rindo aqui, professor, porque as escolas acho que só mudam o endereço e os nomes, né? Que os problemas são os mesmos. Eu estou achando o bico de rir aqui, porque, caramba, parece que eu estou na minha escola, parece que eu estou conversando com nossos professores. Mas essa conversa, quando saiu que iria ter algo novo, né, e que teria, assim, a recomposição da aprendizagem, muitos dos professores logo falaram, vai ser somente cobrado desse professor. E não é verdade. Ele precisa entender todos os componentes curriculares. Não é só o componente de português e matemática que faz a diferença. São todos os componentes dentro da sala de aula que fazem a diferença na aprendizagem dos alunos. Quantos componentes que podem e devem fazer a contextualização de algo que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. Então, isso não é exclusivamente só de português e matemática, ou vai ser lá... Então, isso é algo que a gente precisa... Aí vem novamente aquilo que eu falei antes, Cláudio, trabalho colaborativo, um se colocar ao lado do outro para que realmente funcionem as coisas, né? E, na verdade, né, é a avaliação da etapa, né? Então, assim, é a avaliação do todo. Isso. Leocir, tu quer complementar alguma coisinha rapidinho? Eu vou falar 30 segundos, não precisa nem ter resposta, mas só para uma reflexão rápida também, porque senão você vai passar de 30 segundos. Então, assim, o professor comentou ali sobre a questão do PMA, um pouquinho diferente esse momento aí também, mas eu vejo assim, nós estamos tentando colocar, você comentou que não saberia do 9º ano o que sairia, o que não. Pelo que foi passado, sai redação e leitura e entra português, ali a recomposição, e sai pensamento computacional e entra, pelo menos no terceiro, no 9º, perdão. No terceiro vai ser algum itinerário formativo. O que eu penso é o seguinte, nós temos um recipiente, não sei se todos enxergam minha mão, mas temos um recipiente. E nós temos uma quantidade de situações ali. E nós temos que toda hora retirar alguma coisa para colocar alguma coisa.
Antigamente eram 5 aulas de português, baixaram para 3, com 2 de redação, não se escreve mais redação na mão, o pessoal não está conseguindo escrever, aí tira agora, faz a recomposição, onde, na verdade, nós precisaríamos 7, 8, 10 aulas de português com tudo que precisa. Enquanto não integralizar todas as escolas, ou seja, o nosso recipiente for maior, porque nosso aluno hoje não tem a maturidade que nós tínhamos enquanto estudávamos, que nossos pais tinham, quem estudava, então a maturidade ela se dará com o tempo e com a quantidade. Da quantidade nós vamos tirar a qualidade. Então, assim, nossos professores também, muitos não querem pegar essa disciplina, porque tem um trabalho árduo pela frente, e as cobranças também vêm. E é óbvio, a cobrança tem que existir, nós temos que nos cobrar, temos que sair da nossa zona de conforto, mas nós precisamos de condições, nós precisamos que venha atrelado a uma efetiva educação no estado do Paraná, né? Isso aí. Concordo. Então, assim, vamos, para nós passarmos essa parte aqui, o que vocês vão fazer? Lá na parte 6, aquelas 3 perguntas que eu coloquei no chat, tá? Vocês vão pensar no professor X, e aí vocês, através dos critérios, vocês vão colocar se ele é excelente, bom, regular ou insuficiente, e também vão colocar qual é a pontuação que ele atingiria de acordo com a sua avaliação, tá? Não precisa nem colocar o nome do professor. Coloca lá professor X, tal, 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 vocês mentalizam qual é esse professor e vocês podem fazer essa dinâmica lá no portfólio de vocês. Beleza? De acordo com aquelas 3 perguntas. Pode continuar, vou interromper aqui, Marciana, você pode continuar. Tem como colocar as 3 perguntas aí para ficar... Tá no chat, tá no chat. Tá lá, ó. Quais evidências você utilizou? Daí você vai responder, e daí depois você vai fazer uma autoavaliação juntamente através da rubrica lá que a gente forneceu para você. Entendeu, Cláudio? Ficou claro? André, você pode mandar no WhatsApp? Pessoal, vocês podem, por favor, colocar um joinha aí, se está entendido qual é a atividade? Você manda as perguntas no WhatsApp, André, por favor? Olha, as perguntas já coloco para vocês lá. As perguntas estão ali, pessoal, na tela. Já está aparecendo para vocês? Joia. Pessoal, por favor, levanta a mãozinha aí, ou faz um joinha para baixo aí de negativo, se alguém não entendeu o que é para ser feito. Professora? Oi. Então, quais os critérios? Eu vou colocar lá proatividade, adaptação de conteúdos, coloco esses que é para colocar em item, né? Não precisa descrever tudo, não, só os itens. Você está falando da primeira questão, quais evidências que você utilizou como apoio para análise dos critérios? Não, né? as evidências que você visualizou, assim, lá no professor. Porque eu já observei a aula dele e vi isso, né? Porque Entendi. no acompanhamento de hora-atividade, porque no dia a dia eu percebo. Ok, obrigada. Uhum.
Pessoal, enquanto vocês vão aí terminando, eu e o André, a gente tinha preparado de conversar com vocês sobre o cronograma de apresentação, né? Mas eu acredito que a gente possa falar com cada um no individual, André, né, devido a esse tempo aí, pessoal. Ou uma outra sugestão, terminando aqui o tempo destinado nosso, que é daqui 5 minutos, a gente poderia permanecer mais uns 15 minutos com quem quiser tirar dúvidas sobre a implementação, porque é uma preocupação minha, porque no próximo encontro a gente já vai ter as primeiras apresentações. Então, a minha sugestão é que quem, né, tiver dúvida, fique aí, permaneça na reunião mais 15 minutinhos, 10 minutinhos, ou quem for tirando a dúvida já vai saindo, né? Porque semana que vem nós já teremos pelo menos 3 cursistas fazendo a apresentação dos seus portfólios, tá? Vocês podem continuar escrevendo, eu vou passar aqui para o próximo slide. Então, pessoal, né? Muito importante, pessoal, prestem só um pouquinho de atenção aqui. Pode falar. Isso é bastante importante, né? O que eu já falei, né? No próximo encontro a gente vai dar início às apresentações. E essas apresentações acontecerão nos momentos dos encontros 7 e 8. Pessoal, bastante atenção agora. Na semana que vem, nós teremos o nosso encontro normalmente. Na semana do dia 12, lembra da semana lá da Prova Paraná da Universidade, do terceira série? Naquela semana nós não... O credenciamento vai ser lá no dia 19, né? Então, o nosso encontro vai ser dia 19, certo? Pessoal, preciso que vocês levantem a mão que entenderam isso. Dia 5, nós teremos as primeiras apresentações. Dia 12, nós não teremos encontro. E no dia 19, nós teremos o último encontro nosso, certo? Pessoal, por mais que tenha mudado a data do nosso encontro para o dia 19, a entrega do portfólio permanece no dia 14, tá bom? A data inicial. Isso, inclusive nós, diretores formadores, teremos essa semana do dia 12 para fazer as correções do portfólio, certo? Levantem a mão, por favor, precisamos nos certificar que está claro. Eu me comprometo a colocar para vocês também lá, para garantir, né? Então, pessoal, eu vou conversar com vocês entre hoje e amanhã, daí é a data de cada um, tá bom? Eu fiz um cronograma ali, tá pré-pronto, mas eu preciso acertar com vocês se tá tranquilo ou não, tá bom? Eu preciso fazer esse momentinho com vocês. Aí eu tinha deixado mais ou menos assim, mas depois a gente conversa no privado ou terminando a Meet aqui, né? Também o André tinha feito, né, André, uma prévia aí. Sim, eu já coloquei no WhatsApp. Então, como que ficaria? Vocês vão entender, porque a Marciana também vai falar para vocês isso. No dia 5, quem que vai apresentar? O primeiro vai ser o André, a Andréia, tá? Foi tudo sorteio, certo, né, Marciana? Tudo sorteio. Sim, isso. A Dirce e a Evanilda. E daí, no dia 19, ficou a Cristiana, a Elisângela, o Flávio, o Roque e o Wilson, tá? Vou voltar então, lá no meu. Cronograma. Pode falar, Maria. Não, é que eu não tinha visto o meu nome naquela planilha lá, mas não, isso aqui. O meu, eu coloquei 3 no primeiro, porque nós teremos ainda um conteúdo de conselho de classe, né, André? Sim. Mas eu coloquei os 5, se a gente conseguir, de acordo com a apresentação de cada um, senão vai ficar daí o 5º, o 4º para o outro encontro. Tá, eu deixei assim previamente, mas eu vou falar com vocês depois, tá?
Eu já passo esse cronograma para vocês lá também. Então, vamos para o nosso encerramento. André quer fazer o encerramento? Eu vou fazer uma foto nossa aqui, né? Agora todo mundo junto. Isso. Então, os dados e as informações obtidas pela avaliação do docente são instrumentos importantes para aprimorar as práticas pedagógicas, impactando diretamente na qualidade de ensino e promovendo a melhoria contínua das aprendizagens dos estudantes. Não se esqueçam, 3 coisas. Por que avaliar o docente? Para a melhoria da prática dele, para o seu desenvolvimento profissional e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Por esses 3 motivos que nós realizamos a avaliação docente, que são essenciais. Deixa eu ver se a nossa foto ficou boa aqui. Vamos fazer outra para garantir, agora que ninguém está falando. Vamos lá. Que legal, né? Não sei, acho que essa última que está mais bonita aqui, você conseguiu fazer, André? Consegui, eu vou te Conseguiu? mandar. Beleza, a última minha que travou aqui. Pois eu mando. Gente, meu deu aqui também, tranquilo. Pessoal, então, né, foi um encontro muito bom, né? Tantas carinhas juntas aqui. Eu agradeço imensamente, André, aí, por essa oportunidade de estar, né, trabalhando junto, né? Foi muito bom, muito tranquilo. Acredito que acrescentou muito ao nosso grupo. Eu quero agradecer a cada um pela participação e fiquem à vontade para ficar mais uns minutinhos, quem necessitar, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, precise, né, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Eu que agradeço, uma experiência incrível com outro grupo junto. Os seus cursistas também, Marciana, são bacanas, bem ativos. Eu também adoro os meus cursistas. Hoje eles estão mais tímidos, não sei o que aconteceu. O Flávio é falador, a Elisângela também, eles falam, o Darcy está preocupado com o professor dele lá, que ele vai ter que encontrar. Mas eu agradeço muito a oportunidade, junto com todos os meus cursistas, com os seus, Marciana, assim, eu acredito que foi bem válida essa junção das turmas, porque a gente pode complementar um com o outro, tem mais ideias, mais compartilhamento de ideias entre diretores, não fica só em 10, assim, só em 20, e eu acredito que a gente só tem para acrescentar e melhorar a cada dia mais. Não se esqueçam, façam melhor com aquilo que vocês têm para fazer, né, Darcy? Procure ter o melhor professor, tá bom? Um grande abraço e eu vou ficar um pouquinho, quem tem alguma dúvida, tá? E quem não tem, pode me chamar também no Zap, que a gente está aí para se ajudar, tá bom?